Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Apresento Um Dia Toparei Comigo, livro da escritora Paula Fábio, publicado pela editora Foz. O nome Paula Fábio surgiu no cenário da literatura brasileira contemporânea em 2013, quando Desnorteio venceu na categoria estreante o Prêmio São Paulo. A partir de então, a Paula escreveu e publicou Um Dia Toparei Comigo, em 2015, e agora, em 2019, sai o novo livro dela pela SM, um livro infanto-juvenil, No Corredor dos Cobogós. Um Dia Toparei Comigo é um livro que se insere na tradição da literatura de viagem. A Isabel, que é a protagonista, faz uma viagem com a companheira para a Espanha. Nessa viagem, ela entra em contato com muitos sentimentos, com um certo sentimento de culpa também, com muitas reflexões. Enfim, ela é uma personagem que vive, experimenta essa transformação que uma viagem pode causar, né? Um mergulho, você, quando sai do seu próprio ambiente, da sua própria cultura, dos seus próprios hábitos, existe uma grande chance de, numa viagem, você se deparar consigo mesma, né? E é um pouco o que acontece com a Isabel. Nessa viagem, ela passeia, e o leitor passeia junto, né, por vários museus, um museu em Madrid, um museu em Barcelona, e relembra também, nessa viagem, que é muito importante para ela, outras viagens até pelo Brasil. Então, é um livro que passeia muito por lugares, por culturas. A Isabel mostra muito para o leitor, né? Conta aquilo que ela vê, o que ela come, enfim. O leitor passeia também com essa personagem, mas o que mais me marcou num Dia que Toparei Comigo são os personagens secundários, aqueles que estão em torno dessa protagonista, da Isabel. Com esses personagens, como a Helena, uma senhora idosa, vizinha da Isabel, ou o seu Ramírez, um velho que está só esperando a morte chegar, ou mesmo uma enfermeira da clínica onde o pai da Isabel ficou internado, é com esses personagens que eu realmente embarquei na viagem e senti aquele prazer que uma viagem proporciona, né? Uma liberdade que é uma liberdade tão rara. Fique agora com Paula Fábio. Você acha importante para o escritor continuar estudando literatura? Eu acho Para importante. você, assim, Acho importante, mas não acho necessário, né? Não é uma obrigação. Tem, sei lá, escritores geniais que não têm vínculo nenhum com a academia. Para mim, para o meu projeto pessoal, tem muito a ver. É uma área onde eu me encontro, eu gosto de estudar, gosto de estudar literatura, então tem bastante gente que está no universo acadêmico, como a Shelis Manioto também, que vem da Unicamp e que produz literatura hoje em dia, e as pessoas às vezes não sabem, não conhecem. Tem um aluno da graduação lá que não sabe que de repente aquele autor que ele gosta ou que ele conhece está ali no meio, cruza o corredor com ele. Não me vejo em outro lugar, alternando, né, entre a minha mesa escrevendo os meus livros e as aulas na USP ou em qualquer universidade. Meu pai era bancário, a minha mãe dona de casa, e ambos não liam nada. E até quando eu comecei a gostar de ler, pequenininha ainda, eles me recriminavam que eu juntava dinheiro de mesada, às vezes um troco, sabe? Ah, R$ 2, não sei o que, do lanche e tal. E aí tinha promoção em banca de jornal de livro, eu ia e comprava. Eu falei assim, gastando dinheiro com livro, esse tipo de coisa. Mas enfim, pessoas muito simples eles. E eu fui meio que sozinha, trancos e barrancos, né? E aí, o que acontece? Eu estudei publicidade, fiz comunicação, né? Comunicação social, e podia escolher ir para jornalismo, relações públicas, essas coisas. E eu escolhi a publicidade por dinheiro, porque a família era simples, eu tinha que bancar a minha vida e eventualmente até ajudar os meus pais. Eu falei, eu vou ser redatora publicitária, porque o que eu sabia melhor fazer era escrever. E aí eu trabalhei na publicidade muitos anos, a vida toda praticamente, como redatora. Aí teve um momento que eu não aguentei mais, falei assim, não aguento mais o mundo corporativo, e aí eu abri uma livraria, que era essa livraria aqui, a Rato de Livraria.
E eu e a minha companheira Viviane, a gente teve essa livraria por 5 anos aqui em São Paulo. Foi de 2005 a 2009. E lá que eu conheci um monte de gente que passou a ser cliente da livraria e que hoje se destaca aí no mundo. Por exemplo, Marcelo Maluf, né, que ganhou o Prêmio São Paulo recentemente, passou na porta, ele morava na Aclimação, aliás, eu acho que ainda mora, e entrou na livraria e passou a ser cliente da livraria, a gente se conheceu lá naquela época. E muitos outros, a própria Mariana Iannelli, que fez a apresentação do Desnorteio, também mora na Aclimação e passou a ser cliente da livraria. A gente começou a fazer saraus lá e começou a conhecer todo mundo, Marcelino Freire naquela época, João Carrascosa, Nelson de Oliveira, todo mundo já fez alguma atividade na livraria. E só que assim, leitores poucos, pelo menos leitores que compram livros, né? Mesmo estando em São Paulo, uma das maiores cidades, e foi numa época que teve uma concorrência muito ruim, que a FENAC chegou fazendo preços com descontos enormes na internet, e aí as próprias pessoas entravam na livraria e falavam assim, eu vou comprar na FENAC. E as pessoas não tinham ainda essa consciência, não percebiam que ao fazer isso elas estavam fechando a minha livraria, ajudando a fechar. E hoje essas mesmas pessoas choram porque a livraria está fechada, né? Bom, aí veio a crise de 2008, a gente falou, não quero passar por isso de novo. Aí a gente fechou a livraria e cada uma voltou para o seu mundo corporativo, né? E eu voltei para a agência de propaganda, chorando. E nesse momento eu tive uma proposta para trabalhar na Biblioteca de São Paulo, aquela antiga que era o Carandiru. E aí eu fiquei lá uns 6 meses, mais ou menos, 6 meses trabalhando e mais um ano como consultora, porque emprego público também decidi que não era para mim. Aí eu falei assim, olha, não está dando certo, que o mundo corporativo eu não quero, ser empresário eu não quero, e trabalhar no emprego público eu também não quero. Aí a Viviane falou assim, nossa, tá difícil, hein? Aí o que você quer da vida? Eu falei, eu queria tanto escrever. Ela falou, então passa um ano escrevendo. Aí ela me bancou por um ano, e aí eu já estava escrevendo há 2 anos o Desnorteio, aí acabei usando mais de um ano, né, na agenda dela, e aí eu publiquei o Desnorteio. O Desnorteio foi em 2013 que você ganhou como Estreante, o Prêmio São Paulo. Como é que foi ganhar esse prêmio, Paula? Ele iniciou a minha carreira literária, na verdade, não foi o livro que iniciou, né, para o mercado, né, não para mim, nem como literatura. Mas foi a primeira coisa que eu escrevi, não tinha escrito e publicado nada antes. E aí eu escrevi o Desnorteio, comecei em 2009, publiquei em dezembro de 2012, e aí o livro ficou apagado, esquecido, apagado. Nem surgiu nada, né? Aquela coisa que você... Não teve crítica? Não, você faz o lançamento, aí você vende 50 exemplares para os amigos e acabou, o livro morreu. A não ser na minha estante, que ele continuou para mim. E depois, quando eu ganhei o prêmio, que foi a sua primeira questão, né, sobre o Prêmio São Paulo, então até então nada acontecia de novo na minha vida. Aí quando eu passei a ser finalista do prêmio, já muita coisa começou a mudar. Quando eu ganhei, convites e tudo. Aí o próprio prêmio tem uma estrutura, assim, vamos dizer, boa, porque ele ajuda os estreantes, ele já convida, eu lembro que eu viajei, já pelo interior de São Paulo, apresentando livro, já começou uma carreira literária, digamos assim. E aí, quando eu ganhei, aí estourou. Aí começou a aparecer resenhas, aí convites, e aí não parou mais de lá para cá. Aí deslancha. Deslanchou, aí apareceu a Paula escritora. Um Dia Toparei Comigo é uma literatura de viagem, né? Você pretende escrever outros romances nessa linha? Não sei se eu vou vir a escrever novos livros nessa linha. Até tenho um projeto de passear por várias linhas diferentes, né? É meio assim... Agora, por exemplo, estou envolvida no projeto de literatura infanto-juvenil. Então, meu próximo livro provavelmente vai ser infanto-juvenil. Eu tenho pretensões, talvez pretensiosamente mesmo, de escrever literatura policial, ficção científica, passear por vários gêneros, né? Gêneros, Estilos, né? Então eu tenho o primeiro romance, que é o Desnorteio, que é um drama familiar, digamos assim,
E aí eu passei por um livro de viagem, né, por um relato de viagem e pretendo ir mudando. E aí o estímulo de escrever um livro, ele surge da onde? Sempre surge, né? Sempre eu tenho vários estímulos, tenho várias sinopses assim já anotadas de romances ou outros livros que eu venho a escrever. Então, acho que a gente é estimulado desde que nasce, né? Então, desde a minha infância tem várias coisas que acontecem, mas eu acho que geralmente vem dos incômodos. Então, alguma coisa me incomoda, algum tema começa a me incomodar muito, e aí ele vai reverberando, né, aqui dentro de alguma forma, e eu vou anotando. E aí, às vezes, informações exteriores, alguém me conta uma história, e etc. Você pega um Uber, e aí você já tem uma história, e você pode usar aquela história para você encaixar o tema que você... Ou ela se encaixa já perfeitamente a um tema que você tenha. Então, acho que os temas vêm de incômodos. Não, a minha resposta vai até confrontar o que muitos escritores dizem, né? Porque eu sou assim meio disciplinada, como se fosse uma bancária, de sentar 8 horas por dia na minha cadeira, no meu escritório e escrever, fazendo as pausas para alongamento, para cuidar da casa, que eu trabalho em casa. E tem temporadas que eu me planejo para escrever, então estou planejando que em 2018 eu vou escrever, vou me dedicar a isso. Então, todos os trabalhos que eu fiz em 2017, eu guardei metade do dinheiro numa poupança para eu não trabalhar em 2018 nessas outras coisas e escrever. Então, não é se eu estou em crise, não importa, é quando eu me planejo, aí eu sento e escrevo, independente do meu estado. Então você é uma escritora de hábitos mesmo, né? É. Não do caos, eu sou do caos, escrevo a hora que dá, quando dá. Não, porque assim, quanto eu achei que era possível fazer como caos, eu não fiz nada. Aí no momento que eu falei, vou me planejar e fazer a coisa assim, aí saiu. E assim, eu levo muito tempo, então tem vários escritores que falam assim, escrevo com as migalhas do tempo, durante um cigarro. Não tenho essa facilidade, eu queria poder escrever 15 minutos por dia, 1 hora e escrever muito bem. Mas não, tipo assim, o romance, pelo menos o romance, eu sinto isso no conto também, que demanda muito de mim. Eu preciso elaborar muito um texto para ele ficar razoavelmente bom. E isso precisa ser ao longo de bastante tempo, de horas e de ano, não é assim tão fácil. Vem também de uma consciência que está bem apurada do seu próprio processo, né? Como é que ele é, Sim. Como que funciona para você. É. Né? E você passa horas, aí é bem uma curiosidade mesmo. Você fica horas escrevendo? Essa coisa de 8 horas é assim mesmo? Fico. Então, nos 2 livros eu fiquei, e aí eu fiquei doente, realmente, da coluna. Eu adoeci mesmo, principalmente no segundo, né? Já estava mais velha, mais horas de cadeira. E aí agora eu sou escrava do RPG, da fisioterapia. Tudo isso veio com a escrita. Pilates, veio tudo isso com a escrita. Então aí eu escrevo 8 horas por dia, começo de manhã, umas 8 da manhã, e vou até o final da tarde. Quase todos os dias, quando possível. E aí eu tenho que intercalar, tem umas coisas que eu me obrigo. Então eu tenho pilates tal hora, então eu vou sair, vou fazer. Eu faço comida aqui em casa, então eu levanto, vou, faço minha comida, estendo uma roupa, sei lá, levo a cachorra para passear, porque para não ficar, senão eu fico direto também, fico muito envolvida. Nossa, meu Deus. Então tem que ter uma disciplina ao contrário, a disciplina do repouso. Não, eu não tenho uma disciplina tanto de escrever, porque essa eu faria de todo jeito, mas a disciplina para parar. Se não tivesse método, a gente não estava nem aqui conversando, porque eu não teria publicado 2 livros. Quando você deixou rolar, você viu que foi a vida tinha toda. a vontade, mas a coisa não saía. Eu, como aluna, eu nunca fiz uma oficina na vida. Eu estava até contando isso para os meus alunos do clipe que encerrou sábado passado. Como é que foi o seu processo do primeiro livro? Eu falei assim, foi todo na unha, foi tudo sozinha, né? Então, eu não sei como é que é aprender com a oficina, porque eu nunca fiz uma oficina, então nunca fiz. Agora, o que eu vejo dando oficina é que, acho que é o Nelson de Oliveira que diz isso, que você é capaz de ensinar as pessoas a não escreverem mal. Você pode não tornar ninguém um gênio, uma Clarice Lispector, mas você pode melhorar muito o texto das pessoas. E o que eu tenho sentido é assim,
está muito dentro do aluno. Até qualquer aluno, não precisa ser de oficina de escrita criativa, de qualquer coisa. Dele realmente tem a humildade, porque a humildade é dos dois lados, do professor e do aluno, e a generosidade de ambos. Dele aprender a ouvir, ele ouvir os conselhos, não se irritar com aquilo, e tentar aplicar, e tentar melhorar, e ler. Então os alunos que fazem isso têm um desempenho muito melhor, começa a oficina de um jeito e termina de outro. E como professora na oficina, você também equilibra o que você sugere? Como é que Sim, eu essa preocupação? tenho essa preocupação. E eu tenho muita preocupação de passar para eles literatura contemporânea. Então eu sempre levo homens e mulheres atuais e diversos, com coisas, linguagens diferentes, temáticas diferentes, para eles observarem, porque assim, é só na oficina que todo mundo que quer começar a escrever acaba descobrindo o contemporâneo. A maioria que chega mais crua não conhece o contemporâneo. A própria Viviane aqui, ela só chegou em 1800, assim, ela só chegava em Tolstói, não lia nem os modernistas. Aí eu fui brigando com ela e aí eu escolhia, lógico, tem umas leituras não tão interessantes. Aí eu pegava o que tinha de mais interessante, mais legal dos contemporâneos, nacionais ou não, e dava na mão dela. Falei, experimenta. E eu fui explicando algumas coisas. Aí chegou uma hora que ela não conseguia mais ler Tolstói. Foi o caminho inverso. Ela falou, não consigo mais ler 1800. Ficou ingênuo. Ela falou, nossa, como era ingênua. Então, tem esse caminho também. Aí eu tento passar isso nas oficinas também. Acho que é um trabalho que eu tenho como autora, para sempre, em qualquer ocasião. Eu procuro ter o máximo de consciência sobre o que eu escrevo e sobre o que os outros escrevem também. Eu percebi, eu falei assim, puxa, eu não posso ficar só no cânone, né? Eu tenho que ler os contemporâneos e para conhecê-los, por mil motivos. E saber onde eu estou, né? Onde a minha escrita está ali naquele meio. E Paula, por que você acha que tem essa resistência do próprio escritor em se bancar como escritor? Assim, assumir essa vontade. Assumir isso. É assim, a gente sabe da realidade do escritor no mundo todo, tirando alguns países desenvolvidos. Então, é muito triste. Ele se assemelha ao mendigo, porque ele ganha muito pouco, ele não tem como pagar as contas, é muito desmerecido e ao mesmo tempo ele pode não dar certo. Você não sabe quanto você é bom para aquilo. Você pode parar a vida toda, ser chamada de vagabunda e escrever uma prosa, uma poesia, sei lá, medíocre e que você mesma tenha vergonha disso. Então eu acho que isso demora. Isso me fez demorar também. E o que faz você se assumir, né, assumir essa vontade, é o quanto ela é forte dentro de você. Aí eu falei assim, puxa, eu não consigo ficar sem fazer isso. Então dane-se, que me chamem de vagabunda, que não dê certo, não importa. É maior que eu vou ter que fazer. Então foi assim.